Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Sou Alexandre Castro com análise dos principais pares de moedas, índices e criptomoedas para a semana de 3 de junho de 2019. Selecionei os principais instrumentos financeiros, os principais ativos, com expectativa de movimento do preço para a semana. E lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer indicação de compra ou venda de ativos financeiros. Iniciando a nossa análise pelo mini índice da Bovespa, sabemos que tanto o mini índice quanto o dólar real, que nós vamos analisar também, ele está bem com característica de movimentos com base fundamentalista, né? Aguardamos aí importantes resultados de fundamentos que está gerando, né, volatilidade tanto de alta quanto de baixa, tanto no mini índice quanto no dólar real. Okay? O preço essa semana ele rompeu aquela região, aquela zona importante que nós fizemos aqui através da convergência desta LTA e desta LTB, que seria um ponto importante, né, decisivo. Tivemos um doji nesse ponto, o mercado fez um pullback, uma correção e rompeu esta região. Okay? Uma resistência forte que nós sabemos é o 100 mil, okay? Os 100 mil pontos é uma resistência fortíssima. Ele está testando, ele testou esta semana este outro nível, amarelo fica mais visível, 97.700, 750, uma região, uma zona importante. Para a próxima semana vamos aguardar o preço trabalhando acima dessa região, né, uma grande probabilidade de teste novamente dos 100 mil pontos. Se segurando nessa resistência, o mercado tende a vir fazer a continuidade desta correção maior dessa perna, né, que fez esse movimento até chegar aos 100 mil pontos, ultrapassou, né, os 100 mil pontos, fez um rompimento falso. Podemos ter então uma correção e regiões importantes agora de alvo, de suporte, rompendo esta LTB, esta LTA secundária, seria essa LTA primária, que está aí por volta dos 92 mil. E acabou se tornando esta região uma zona importantíssima, tá? Esta região, uma zona importantíssima de suporte do preço. E para uma correção maior, ele tem que ultrapassar agora os 90 mil pontos. 90 mil pontos se tornou aí um número importante de suporte e um alvo também interessante para quem buscar e o preço sinalizar uma correção após essa região não conseguir ultrapassar os 97.700 pontos. Bom, dólar real. Cumpriu o padrão que desenhamos, esse padrão maior, esse padrão harmônico maior, foi exatamente nessa região. E o que nós esperamos? Tá? E nós esperamos quando o mercado bate nessa região que nós chamamos de ponto D, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D do padrão, essa região ponto D, o mercado faça um giro, né? E foi o que aconteceu. Ele fez uma tentativa de rompimento falso, okay? Com expectativa de vir testar esta região de 4,20, foi uma região, uma resistência importante que aconteceu no passado, e o mercado realmente aceitou, ou melhor, confirmou esta região de ponto D como uma potencial zona de reversão, e o mercado corrigiu. Primeiro alvo é a região do ponto B, do padrão, ponto X, ponto A, ponto B, é o primeiro alvo. Quando nós entramos em uma operação no ponto D, o primeiro alvo e o segundo alvo é a base, tá? A base seria lá em 3,60, ok? Tem agora esse suporte importante de 3,82 a ser rompido, o mercado confirmando, apesar que nós temos um candle de força, rompendo os 3,93, e o próximo ponto aí, os 3,82 de suporte. Euro-USD. Bom, Euro-USD respeitando, nós temos esse padrão harmônico maior. O mercado essa semana novamente fez um teste nessa região que nós consideramos aqui o ponto C desse padrão harmônico desenhado. E na verdade ele fez um novo padrão. Se nós observarmos, bom, desenhado o padrão menor, que eu identifiquei aqui, que seria um Garter. Okay? Esse padrão, nós temos uma extensão, é uma retração do ponto X a em 0,786
e uma extensão do ponto BC em 127. Então foi gerada aqui uma potencial zona de reversão e a expectativa, respeitando este padrão menor, seria neste nível. Porém, temos esse padrão maior desenhado que ainda ele não foi desconfigurado, que seria essa região de 1.13890. Perfeito? Então a expectativa do EURUSD para a próxima semana, principalmente rompendo essa região de suporte que nós traçamos, que agora se tornou uma resistência de 1.11800, rompendo esse nível, temos aí uma grande probabilidade de teste deste padrão, okay? E a longo prazo este padrão maior. GBP-USD. Bom, GBP-USD, a expectativa era de movimento de queda, ele cumpriu, porém agora, testando esta região, tá? Esta região de suporte, com essa estrutura, nós temos uma estrutura de um fundo duplo, apesar de ter ultrapassado o primeiro fundo aqui, é uma estrutura bem interessante, temos uma estrutura de RSI de divergência, formando um W também, uma possível correção do mercado, ok? Uma expectativa de correção, temos um outro padrão aqui também, que eu estou identificando de 3 pontos, que tem grande probabilidade para a próxima semana do GBP-USD dar uma corrigida aí dessa perna após esse último movimento, essa forte perna de queda, ok? Vamos traçar um FIBO e identificar alguns níveis importantes. Bom, 38% vai bater exatamente nesta região de resistência, que vai ser um alvo e um local, uma região, uma zona importante de atenção, para ver a formação do preço e volume neste nível, nessa região. A expectativa então de movimento nós podemos traçar até essa região de 1.28. O SDCHF, dólar americano versus franco suíço, a expectativa que nós traçamos a semana passada era do mercado fazer um pullback, vir fazer um teste até esse nível dessa resistência, porém rompeu, mas já fechou abaixo, mostrando aí que a expectativa era realmente de um movimento de queda, agora testando esse suporte importante de 0.99895, rompendo esse nível, abre espaço para vir buscar essa região de 0.99, 0.70, ok? Então mantém a expectativa de baixa e de queda para SDCHF a próxima semana. NZD-USD. NZD-USD expectativa era de um movimento de alta, e o mercado abriu, fez uma correção, veio novamente testar esse suporte. Aqui nós temos uma potencial zona de reversão, é bem comum o mercado fazer isso nessas potenciais zonas de reversões, fazer um fundo ou um topo duplo, né? O mercado faz uma correção, volta, né, tentando insinuar uma continuidade do movimento para estopar aquelas pessoas que estão entrando no comprado e faz um movimento aí de fundo duplo, um W, e aí uma estrutura de alta, seria uma bela oportunidade de uma perna CD para estarmos entrando. Expectativa do NZD-USD, mantém essa expectativa de alta para a próxima semana. AUD-USD, bom, o AUD-USD está bem bonito também, apesar após um forte movimento de queda que foi essa potencial zona de reversão desse padrão que desenhamos, o mercado caiu, atingiu o ponto B, atingiu a base do padrão como alvo e parou nesse nível, nessa estrutura aqui que nós visualizamos uma acumulação. RSI tocando nos 50, querendo romper de baixo para cima, sinalizando a entrada de força compradora. E aqui eu visualizo uma acumulação, tá? Uma região de acumulação. Quando nós temos acumulação, são compradores, né, entrando no mercado e em algum momento esse mercado explode e dá continuidade desta possível correção aí que nós estamos analisando. Alvo importante, essa resistência que ano passado foi um suporte, agora se tornou uma resistência em 0.70 e 200. O ouro, bom, o ouro mantemos aqui expectativa de alta, vamos só ajustar agora esta LTB, que foi rompida esses vários níveis de resistência, e aí o mercado fez aqui um fundo duplo, novamente veio fazer um reteste, e não chegou a ser um ombro cabeça ombro invertido, porque essa cabeça aqui, esse fundo teria que ser um pouco mais baixo, mas bem semelhante a uma estrutura, tá? Tentativa e tentativa novamente, e aonde os compradores entraram no mercado, aqui houve uma acumulação, preço explodindo.
O último dia de pregão, sexta-feira, mostrou uma forte entrada por parte dos compradores, mostrando que na próxima semana podemos ter aí uma continuidade desse movimento. Alvo é este nível de resistência de 1.346. O L crude, petróleo, para quem vem acompanhando as nossas análises semanais, a expectativa quando bateu neste nível, nessa região, era um movimento de queda, que aqui nós tínhamos uma resistência importante neste nível. O mercado deixou um sinal, nós estamos no gráfico semanal, o gráfico semanal deixou um belo de um candle de rejeição, e gráfico diário, um rompimento falso e voltou a trabalhar dentro desse nível de 65. Okay? Houve uma tentativa de correção e uma entrada forte aí, e agora o mercado vai testar esta região, uma região importante. Porque eu chamo de importante essa região? Deixa eu colocar em outra cor. Perfeito, nós conseguimos visualizar melhor os candles dentro dessa região, dessa zona. Porque foi uma região onde o preço parou, tá? Em algum momento. Aqui foi uma região importante de distribuição, aqui uma região importante de acumulação. E após esse nível, essa região de acumulação, foi onde o mercado fez esse movimento de alta, essa continuidade do movimento de alta, decisão do movimento de alta, os compradores dominando o mercado. Então, nós sabemos que aqui os compradores tiveram motivação para entrar no mercado comprando, então vai ser importante, um importante suporte para a próxima semana. Rompendo essa região, podemos ter aí o teste do fundo aí dos 42, perfeito? O DAX. Na nossa plataforma como GR30, o índice alemão. Aqui nós temos uma estrutura bonita, deixa eu só colocar no gráfico semanal, gráfico diário, uma estrutura bonita de um padrão, vou desenhar para que vocês identifiquem. Bom, temos aqui então o padrão, esse é um padrão morcego, onde ele tem a retração do ponto D, potencial zona de reversão, em 886, ok? E da perna BC em 161, aqui então foi gerada a nossa região, a nossa zona. Então vamos ficar bem atento, expectativa então de continuidade de queda, que o mercado cumpra essa potencial zona de reversão, e nessa região nós vamos avaliar, analisar se o mercado vai mostrar um candle de rejeição para uma possível reversão do preço, ou uma continuidade, que aí pode ser um movimento, esse foi um padrão morcego, um bet, mas ultrapassando podemos ter um padrão de extensão, ok? Por exemplo, um crab, onde vai ter aí a sua extensão do preço além do ponto X, ele ultrapassa o ponto X. E vamos à análise das duas principais criptomoedas, que é o Bitcoin e o Ethereum. Preço cumprindo aquela expectativa de movimento de alta, rompeu os 8.000, como eu falei a semana passada, é importante romper esse 8.300 e confirmar. Tá? Houve um rompimento, fechou abaixo, mas na sexta-feira acabou fechando acima. Então é importante a confirmação deste nível, dessa região, para vir fazer o teste nessa resistência importante que é os 9.700 dólares. Okay? Vamos para o gráfico semanal e ainda longe de um topo histórico que foi lá próximo, perto dos 20 mil dólares. Okay? Mas de resistência em resistência ele está rompendo e aos poucos ele está ganhando força. Okay? É claro que a qualquer momento pode ter uma correção, o mercado pode acabar fazendo uma correção, e aí nós podemos ter alguma estrutura de uma impulsão da perna CD. Mas a princípio, o mercado mantendo aí força compradora, e desde que ele não rejeite algum nível de resistência e confirmação de uma força vendedora para uma correção, mantemos a expectativa de alta. O ETH, o Ethereum também está na mesma situação do Bitcoin, está mantendo aí uma força compradora, rompeu este triângulo que desenhamos a semana passada, fechou acima dos 250 dólares é um nível importante. Vamos dar um zoom e temos também aí esses níveis de resistência a ser rompido para vir buscar aí, nós temos também um topo histórico que está bem longe também, que é os 1.300 dólares. Perfeito? Também ele tem agora que fechar
vir fazer o teste dos 300 dólares, que é um número importantíssimo, e ser rompido. Perfeito? Aí nós vamos ter um novo alvo, que é os 360 dólares, que é a nova resistência. Espero que tenha gostado da análise da semana. Um forte abraço e até a próxima análise.